E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de matemática aqui com o professor Tony. É nóis, tamo junto. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva lá no meu canal, professor Tony, dá aquele joinha e clica no sininho para estarem recebendo notificações de novos vídeos. Bom, galerinha, a aula de hoje é sobre o material apostilado de matemática da 11ª semana que foi disponibilizado lá na plataforma Aprendizagem Conectada pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso. Bom, só lembrando que a aula, né, do material apostilado da aula anterior, nós estávamos estudando leitura de gráfico e nós estudamos dois tipos de gráfico, que é gráfico de barras e gráfico de coluna. E hoje daremos continuidade estudando um pouquinho mais sobre gráfico de setores e gráfico de linha, tá? Então no começo aqui ele traz uma introduçãozinha, né? Ó, estava aqui pensando, junho e julho são os meses em que temos as festas juninas ou julinas na nossa escola, mas infelizmente, né, devido a essa pandemia nós não teremos. Que saudade, né? Mas enfim, nesse momento de isolamento social em que somos obrigados a ficarmos mais em nossas casas. Nem sei se é obrigado, né? Muitos aí não estão respeitando muito aí. Teremos a oportunidade de, na segurança do nosso lar, ter mais tempos com aqueles que compõem a nossa família, não é mesmo? E isso tem sido muito bom. Bom, aí ele já traz aqui uma definição, né? De gráfico. Gráficos são representações visuais utilizadas para exibir dados, sejam eles sobre determinada informação ou valores numéricos. São utilizados para demonstrar padrões, tendência e ainda comparar informações qualitativas e quantitativas num determinado espaço de tempo. Isso a gente já viu, né, tudo na aula anterior. Também exploramos dois tipos de gráfico, né, gráfico de colunas e gráfico de barras. E essa semana vamos conhecer outros tipos de gráficos. Então vamos lá? Mais alguns tipos de gráficos, né? Principalmente os mais conhecidos. Gráfico de pizza ou de setores. Uns vão chamar de pizza, outros vão chamar gráfico de setores. Aí vai de cada um. O gráfico de pizza ou gráfico de setores é adequado para estatísticas e percentuais. Lembra que eu disse na aula anterior que para você vai usar um tipo de gráfico de acordo com sua pesquisa. Tá? De acordo com as suas coletas de dados, de acordo com o que você quer expressar para que o leitor, né, tenha uma boa interpretação desses dados. Então, quando a gente vai trabalhar com estatísticas percentuais, a gente usa o gráfico de setores. Quando vai trabalhar com questões de acompanhar decrescimento e crescimento, déficit, superávit, a gente usa o gráfico de linha, que é mais compreensivo, tá? As partes, quando somadas, devem resultar no todo 100%. É viável para a série de dados valores positivos é diferente de zero, menos de 7 categorias avaliadas. Podem aparecer em 3D, né? Pizza de pizza, barra de pizza. E aqui ele traz um exemplo. Demonstração a satisfação dos consumidores em relação ao produto A. Então fez uma pesquisa sobre um produto A qualquer. E aqui ele colocou a satisfação, né, a demonstração de satisfação dos consumidores em relação a esse produto. Então nós temos aqui, ó, temos vários setores, né? No caso, vários não, nós só temos 3 setores aqui, tá? Que está com a cor destacada em cada uma. Nós temos aqui um círculo, tá? Vamos supor que aqui nós temos um círculo. E nesse caso, ele disse aqui em cima que tem que dar 100%, mas aqui já tem um erro, tá? Um erro gravíssimo. 75 mais 25 já dá 100%. Com mais 10, 110%. Então, esse gráfico aqui, pessoal, está erradíssimo. Então, tomem cuidado. Talvez houve um erro de digitação. Nesse caso aqui, ó, 15. Poderia, aqui então, no caso, ele quis colocar o que aqui? O número 1, tá? 15. Por isso que eu vou considerar, então você vai considerar aí, vai lá na sua apostila, que se você tem impressa, corrige aqui, ó, coloca 15, tá bom? Então, ó, 75, 15 e 10. Aí
vai dar certinho, tá? Vai dar o 100%. Então, ó, aqui nós temos muito satisfeitos, 10%. Satisfeitos, nós temos aqui a cor, né, parecendo cor laranja, né? 75%, que a imagem não está muito boa. E nós temos aqui essa cor destacada de 15%, tá? Não esqueça, 15%, não é 25% não. O pessoal que montou a apostila, houve um errinho aqui, mas tudo bem, é só corrigir aí 15%, beleza? Bom, pessoal, aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte, como que ele distribuiu proporcionalmente 75% essa abertura, esse setor, 10% esse setor e esses 15% esse setor. Como que ele distribuiu isso? Vamos lá para o rascunho, que daí vai ficar bem mais prático para vocês. Aqui nós temos um rascunho de como calcular. Primeiro, pessoal, você tem que entender o seguinte. Voltando aqui, quanto que é o círculo todo aqui? A circunferência toda. Vamos pegar só a circunferência. Quanto que é? 360 graus. Então, o contorno disso tudo, né? O círculo todo é quantos graus? 360. Então, quando nós formos calcular a porcentagem, a gente tem que calcular a porcentagem em relação a 360 graus. Então, nós vamos calcular aqui, ó, 75% de 360. Como que ficaria? Você vai pegar 75 sobre quanto? Sobre 100 e multiplicar por quanto, pessoal? Por 360. Fazendo essa multiplicação, o que nós vamos obter? Quanto que vai dar, gente? 75 vezes 370. Nós vamos obter 27 mil dividido por quanto? Por 100. 27 mil dividido por 100. Simplificando, tá vendo? Ó, 2 zeros. Eu tenho aqui 2 zeros. Vou simplificar com esses 2 zeros, né, do denominador com o numerador. Simplifiquei. Sobrou quanto lá em cima, galerinha? 270. O que aqui? Graus. Então, esta abertura aqui, pessoal, é de quantos graus? 270. Tá vendo? Ó, ele pegou aqui o transferidor e mediu aqui 270 graus é esse setor, essa abertura desse setor aqui. Tá? Então, 270 graus é essa abertura de 75%. Então, o gráfico de setores tem que fazer o cálculo, a porcentagem em relação aos graus, senão fica um gráfico incoerente. Tá? Tem que ficar ele sempre numa mesma proporção. Bom, voltando agora, lembrando que eu disse que não é 25% ali, houve um erro, né? Vamos considerar, então, esse erro como 15%, daí fica correto, né? Que tem que dar 100%. Então, aqui nós vamos considerar como 15%. Como que calcula? Bom, galerinha, agora nós vamos calcular 15% de 360. Como que calcula? 15 sobre 100, né? 15%. E a gente vai multiplicar por quanto? Por 360 graus. Quantos que nós vamos obter aqui? 15 vezes 360, nós vamos obter 5.400. Dividido por quanto? Por 100. Simplificando os dois zeros do denominador com os dois zeros no numerador, no caso, né? Nós vamos obter quantos graus? 54 graus. Então, a resposta de abertura, né, daquele setor é de 54 graus. Ó, verifica, aonde que é esse 54 graus, pessoal? 54 graus é essa abertura aqui, ó. Tá vendo? Ó? 54 graus. Tá? Ele pegou aqui e mediu 54 graus e parou aqui, certo? Então, essa abertura desse setor mede 54 graus de abertura. Bom, agora sobrou o quê? A gente vai ter que calcular 10% de 360 graus, né? Então, 10% é 10 sobre 100, que nós vamos ter que multiplicar por quanto? Por 360 graus. Isso fica igual a 10 vezes 360, nós vamos ter 3.000, né? E 600
dividido por quanto? Por 100. Nós vamos obter quanto? 36 graus. Bom, agora somando os graus, pessoal. Somando os graus. Como que ficaria agora? Eu tenho que dar quantos graus se eu somar os graus? Primeiro, porcentagem. Se eu somar as porcentagens, 75% mais era 25%. Lembra que a gente alterou, porque senão não dava certo. Então houve um erro lá. 15% mais 10%. Vamos obter quantos por cento? 100%. Ou seja, então o total de percentual tem que resultar em 100%. Se não der 100%, tá? O cálculo foi feito errado aí. A distribuição desses valores foi feito incorreto, tá? Bom, agora vamos calcular, gente, o que? Os graus. Se eu somar todos os graus, 270 graus mais 54 graus mais 36 graus, nós vamos obter quanto? 360 graus. Ó, por quê? Só aqui, ó, 54 mais 36 dá 90. 90 com mais 270, 360 graus. Então, vocês perceberam que agora sim, né, está correto a distribuição desses valores. Muito bem. Vamos voltar para a aula. Continuando aqui. De acordo com o gráfico, se olharmos apenas pela imagem e a divisão das cores, podemos perceber que 75% dos consumidores estão satisfeitos com o produto A, 25% estão insatisfeitos e 10% estão muito satisfeitos com o produto A. Todos os gráficos são recursos visuais de análise de dados, mas podemos afirmar que o gráfico de setores, conhecido também como gráfico de pizza, deixa os dados bem explícitos. Só lembrando aqui que não é 25, é 15. Gráfico de linhas. É utilizado em caso que existe a necessidade de analisar dados ao longo do tempo. Esse tipo de gráfico é muito presente em análises financeiras, bem como quando queremos analisar algum tipo de dados que formam curvas ascendentes ou descendentes, crescente e decrescente. O eixo das abscissas, tá? É o eixo X na horizontal, que representa o tempo, e pode ser dado em anos, meses, dias, horas e etc. Enquanto o eixo das ordenadas, o eixo Y, o eixo vertical, representa o outro dado em questão. Bom, vamos lá. O exemplo desse gráfico. Gráfico 2, evolução do preço de um ativo financeiro. Bom, aqui nós temos primeiro, segundo, terceiro, na linha horizontal, né, o eixo X, o dias. No eixo Y, o preço, né, ativo. Primeiro dia, tá vendo que ele distribuiu aqui, ó, 105, 107, 110 e 112. Então tá variando de quantos para quanto? No caso aqui não vai ser 100 e quanto aqui? 104, né, aproximadamente. Aqui vai dar 105, 106, 107. Aí 108. Aí tá variando aqui 110, 112. Então vamos fazer uma análise aqui. Ó, no dia 10, qual foi o preço? A gente pode chegar aí ao 108, né? A aproximadamente 409. O preço ativo desse a evolução, né, financeira aqui do preço ativo. Bom, então a gente pode fazer uma análise que no dia 18 é onde teve, né, o maior preço do ativo. Tá? Foi em que dia? 2018. Tá vendo como que a gente analisa? Pode ver, ó. Do dia 1 até o dia 4 houve o quê? Foi uma ascensão, né? Cresceu, tá? Teve um crescimento. Depois do quarto por quinto caiu, depois voltou a subir, tá vendo? Desceu, subiu, aqui foi subindo, tá? Aqui houve uma queda. E aqui o que acontece? Aqui é muito bolsa de valores, né?
em um dia para o outro, ou em horas, né? O preço das ações de uma empresa está valendo aqui não sei quantos milhões, aí cai, volta, né? Investimentos aí. Bom, ao analisarmos os gráficos e o quadro acima, percebemos o quanto são importantes as fontes de informações para visualizarmos de maneira satisfatória os dados. E aqui agora ele já traz o que? Desafios matemáticos, né? Bom, as últimas duas aulas falamos sobre gráficos e podemos perceber, de acordo com a informação que queremos analisar, precisamos escolher qual tipo de gráfico melhor condiz com os dados a ser divulgados. Então, a hora que você faz a coleta dos dados, você tem que saber em que gráfico você quer representar isso daí. Se é no gráfico de barras, de colunas, de setores, ou até mesmo de linha. Depende, né, da natureza desses dados. Agora chegou a hora, né, de ver se a partir do que foi explanado e explicado aqui por mim, nessa aula você consegue analisar os gráficos. Aqui ele traz a primeira questão, eu só vou fazer uma leitura, não vou estar respondendo, vou deixar para vocês, tá? Uma empresa X deseja verificar seu faturamento em determinado ano. Os dados foram dispostos em um quadro e, a partir dele, foi construído um gráfico de linha, como podemos ver abaixo. Aqui nós temos o quadro. Aqui são os dados, tá vendo? Coleta dos dados. Mês: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Aqui está o faturamento: 10, 15, 8, 15, 20, 24 mil. Junho, julho, agosto até dezembro. Tá vendo que foi o ano todo, né? Pode ver que eu tenho um preço menor, que é de 8 mil, né? Que vai de 8 mil. E o preço maior, que vai até o 24 mil. Então, na hora que você vai representar o seu gráfico, né? Ele colocou aqui um gráfico de linhas, ó. O gráfico 3, faturamento mensal. Ele colocou um gráfico de linha. Você faz uma estipulação. Você começa, por exemplo, o valor mínimo é 8, né? Então, você aqui está vendo que ele distribuiu os valores em reais em 5 em 5, tá vendo? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e assim por diante. Então, na hora que você vai fazer essa distribuição desses valores, é muito importante, ok? Bom, então, aqui na linha horizontal está o quê? Os meses. Foi assim como eu expliquei, né, no gráfico anterior lá. Bom, agora vamos lá. Tá vendo? 8 mil. Está um pouquinho para baixo aqui, né? Pode ver. Janeiro foi quanto? 10. Fevereiro é 15. Tá vendo? Está correspondente aqui os dados. Tá vendo? Tem que ser coerente. Março 8 mil. Tá vendo? Está um pouquinho para baixo do 10. A gente não tem certeza se está no 8 porque... aqui vai ter certeza porque provavelmente foi feito em um software, né, de gráficos aí, que gera gráficos. Mas você, quando você vai fazer aí manuscrito, sem recursos tecnológicos, você faz uma aproximação aqui. Bom, então você vê o que de janeiro para fevereiro o faturamento cresceu. E de fevereiro para março caiu. De março até junho cresceu. Tá vendo? Só foi crescendo. E chegou junho ter um valor máximo de faturamento que foi de 24 mil. Esse é o valor máximo de faturamento que teve durante o ano. Depois houve uma queda, né? De um mês para o outro, uma queda muito considerável, né? Olha aqui. É preocupante. E aqui houve um aumento de faturamento, houve uma queda, e aí de setembro para outubro foi crescendo. De outubro para novembro manteve constante o valor, permaneceu nos 11 mil, né? Tá vendo aqui, outubro para novembro. E depois de novembro para dezembro houve um crescimento, né? Muito bem, aí vem para você responder. Qual foi o faturamento da empresa no mês de fevereiro? Fácil, né? Qual mês a empresa obteve o menor faturamento e de quanto? E qual mês obteve o maior? Para responder as seguintes perguntas acima, né, você utilizou o gráfico ou o quadro? Aí você vai responder. Você usou o quadro para responder essas questões aqui ou o gráfico. Claro que a gente olha mais o gráfico. Eu prefiro olhar o gráfico, que é bem mais atrativo, né? Se você consegue comparar melhor o fluxo de faturamento da empresa analisando o gráfico ou quadro. Aí você vai explicar, é uma opinião sua, né? Uma escola realizou uma pesquisa com seus 100 alunos do ensino médio sobre a preferência por modalidades esportivas. Os dados foram distribuídos em um quadro e um gráfico de setores. Aqui está o quadro.
Futebol 40%, vôlei 20%, basquete, natação e outros aqui. Tem que somar certinho, ó, 40, 60, 80, 100, tá certo. Aqui vai dar 100%, senão se não der 100%, não vai conseguir fazer o gráfico, né? E aqui estão a distribuição. E aqui, provavelmente, ele vai pedir para você encaixar os valores percentuais em cada setor que está aqui representado com uma cor azul, laranja, amarela e assim por diante. Cinza, né? Fácil. Qual é o esporte favorito do ensino médio? Ou seja, aquele que teve o quê? Muito bem. Então, pessoal. Então, galerinha, por hoje é só. Espero ter ajudado vocês a compreender esse conteúdo deste material. E até a próxima. Boa aula para vocês. Tchau, fui. Fiquem todos com Deus.